Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, vou deixar aqui um pequeno relato de um sonho que uma criança teve. Ontem eu estive no mercado e me encontrei com uma menina ali de Nova Palmeira, município de Nova Palmeira, pessoal. E ela foi e me contou essa história, pessoal, esse sonho que a filha dela teve o mês passado. Ela conta que foi um sonho muito real e até agora ela tá bem grilada com esse sonho, porque a menina ainda não conseguiu esquecer os detalhes. Ela disse que a criança é muito pequena ainda, só tem 6 anos, mas ela conta esse sonho com grande riqueza de detalhe. E assim, pessoal, ela conta o seguinte, que a criança sonhou que estava em um lugar, né? E ela via um homem todo vestido de branco. Ela conta que esse homem tinha um cinto dourado na cintura, calçava um chinelo de couro e tinha o cabelo um pouco longo, pessoal. E ela perguntava àquele homem, ela conta que tinha uma luz muito grande, uma luz muito linda naquele homem. E aquela luz atraía aquela criança. E quando aquela criança chegava perto, ela tinha vontade de abraçar, ela sentia uma grande alegria, uma grande paz. E nisso ela pediu para segurar a mão daquele homem, né? E ela conta que aquele homem começou a conversar e caminhar com a criança, né? E eles subiam uma serra, pessoal, uma estrada que tinha uma serra, ia subindo. Quando chegava lá em cima, pessoal, ela conversava e ela dizia, você é o Jesus? E ele falava, sim, eu sou Jesus. Então, ele mostrava, pessoal, a Terra, era como se ela estivesse vendo o planeta Terra lá de cima, né? E ela disse que era o seguinte, pessoal, lá de cima a criança avistava muito fogo. A criança avistava uma parte, né, da Terra pegando fogo e outra parte tomada por água. E assim, a criança se desesperava e dizia assim, nossa, cadê minha mãe? Eu quero minha mãe, o meu pai, o meu irmão. E ela começava a se desesperar, dizia, eles vão se queimar ou então eles vão se afogar. E aquele homem, né, com aquela luz radiante, dizia, não se preocupe que eles estão protegidos, eles estão em um lugar seguro. E ela conta, pessoal, que esse homem saía caminhando com ela, era como se eles voassem, né, ficasse flutuando, eles não colocavam os pés no chão. E a criança disse que ele levou ao pé de uma escada e ali ela via, pessoal, uma porta enorme. Essa porta era toda trabalhada no ouro, era uma porta dourada e branca e lá dentro havia uma luz maior ainda do que estava, né, naquele ser. Então aquela criança ficava se regozijando, né, daquela luz. Ela queria entrar naquele lugar, ela queria ver o que estava acontecendo lá dentro, só que até então ela ainda não podia entrar. E ela perguntou aquele ser, né, o porquê que ela não podia entrar. Ela queria muito ver aquele castelo, né? E ele disse que ainda não era o momento, mas o momento estava chegando. E aí ela perguntou, nossa, mas o meu pai e minha mãe pode entrar também? Ele dizia, depende, mas o seu momento já está perto, porque aí ele mostrava a terra e dizia, ali vai ser tudo destruído, eu vou renovar tudo aquilo, só que primeiro eu vou ter que destruir, depois eu vou fazer uma terra nova. E ali, pessoal, ela entendia que Deus ia destruir tudo aquilo que estava em cima, né, no planeta Terra, e depois ia vir uma terra nova, ia vir uma nova terra, né? Mas primeiro ele tinha que tirar aquele lixo, que eu imagino que significa o pecado, as transgressões, né? O que o homem está fazendo, o pecado, né? Tem que ser tudo queimado, tem que ser destruído. E ela olhava, pessoal, e via o fogo tomando conta e a água invadindo tudo, mas ela se sentia segura. Só que ela não via, pessoal, o pai nem a mãe. Mas o que deixava ela confiante é que ele dizia que a família dela estava em um lugar seguro. E ali, pessoal, ela queria muito, mas ela queria tanto entrar, né, passar pelaquela porta daquele castelo, que disse que era a coisa mais linda, era uma luz radiante, né? Mas aquele ser dizia que ainda não era o momento, mas que o momento estava chegando. E ali, pessoal, ela conta que de repente a criança acordou, e a criança acordou chorando porque ela que não queria acordar, ela queria permanecer naquele sonho, porque foi um dos sonhos mais lindos que aquela criança teve. E ela conta, pessoal, que ficou até preocupada, assim, porque a criança conta com muito detalhes esse sonho, como se realmente tivesse acontecido. Então, o que eu acho, pessoal, é que
tudo que está se passando é a vinda de Jesus. Nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. E é isso, pessoal, o relato que ela me contou ontem lá no mercado. E eu vi